galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil segue a mil cheio de confusão e escândalos. Ontem, o filho do Dilma foi alvo aí de uma denúncia séria. A gente vai abrir o vídeo comentando sobre isso para depois falarmos de assuntos ainda mais sérios. Porque tem algumas coisas que estão acontecendo contra Bolsonaro, contra os políticos de direita e ex-aliados de Bolsonaro, ex-ministros, que a gente tem que discutir e mostrar principalmente o que a imprensa está fazendo. E quando eu falo de imprensa, né? Eu não tô falando só da Rede Globo, mas a gente vai ter que falar dela em especial. Enfim, esse primeiro tema tem muita coisa, confia, para depois a gente falarmos de algo também escandaloso. José Dirceu no Senado, na audiência sobre democracia, que a própria imprensa vem carimbando como uma nova espécie de beijamão que vem marcando o governo Lula 3.0. Aí esse tema vai nos conectar com a carreta furacão, algumas coisinhas e como é que vem funcionando nesse governo do amor. O Haddad e a Simone Tebet aí tão demais, estão surpreendendo o Brasil, obviamente de forma negativa, para depois a gente falar rapidamente sobre democracia, umas notícias que saíram sobre as forças, judiciário, 1964, Mira Leitão tentando reescrever a história, e aí a gente entra num tema seríssimo, aquelas coisas que nos mostram por que o Brasil segue acorrentado, e tem umas coisinhas que eu quero mostrar para vocês, um relembrar e viver que dá uma tristeza. E no final, se der tempo, temos que falar da esquerda no Brasil, que ela anda se movimentando, e eu espero que dê tempo de mostrar umas coisinhas, senão a gente comenta amanhã. E vamos começar. Vejam só. Mais ou menos no início da noite de ontem, a imprensa como um todo começou a noticiar esta denúncia. O que eu acho... como é que eu posso falar, né? Como é que eu posso falar? O que eu acho intrigante é que a imprensa nesse caso aqui só relata. Ela não faz um juízo de valor. E em nenhum momento na matéria, a imprensa pega o alvo, que no caso é o filho do Dilma, para falar, olha, ele é do mal, é isso mesmo, né? Isso, aquilo, outro. Não, ele só traz o fato e ponto final. Fato, ponto final. That's it. Sem julgamentos, sem opiniões. O que normalmente a imprensa faz quando é contra a direita. E aí eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês. Mas tá ali, ó. Ex-nora de Lula detalha agressões. Foi chamada de coisas muito feias. Me xingava, diz a ex-mulher do filho do Dilma. Médica acusa filho de Lula de várias confusões. Me deu cotovelada. Família confirma Maria da Penha contra o filho do Dilma. E aí esse assunto ele tomou conta do Brasil. Eu até entendo a população, né, bem preocupada com isso. Claro, acho que quase todos os parlamentares eu vi comentando também sobre isso daí. Tudo bem, não tem problema. O grande problema é só quando, às vezes, nós gastamos muita energia em uma coisa e, às vezes, não gastamos que seja 15% dessa energia em outros assuntos. E aí, vejam só. Começando por um pouco mais leve. Justiça extingue processo de Bolsonaro contra o Lula por móveis do Alvorada. Já trouxe aqui já a opinião de um jurista, o André Marsiglia. A decisão está equivocada. A juíza extinguiu o processo entendendo que a retratação deveria ser pedida ao Estado, não a Lula. A retratação é um direito personalíssimo a ser exigido da pessoa que falou, independente da função que exerce, não pode e não deve ser exigida do Estado. De coração. Vocês não acham que este caso ele é um pouco mais sério do que a questão do Dilma, do filho do Dilma? Porque pensa o seguinte, este caso aqui é diretamente ligado ao Lula. Não é um terceiro. É filho dele, mas não é o Lula. Ele não pode ser inteiramente responsabilizado pelo que o filho dele faz. E outra coisa, a gente nem sabe qual vai ser o desfecho. Quem tem boca fala o que quer. Quem garante que a ex-mulher, namorada, ex-companheira tá falando a verdade? Se lá na frente provar que ela tá, né, agindo de forma incoerente ou ela mentiu, como é que vai ficar todo mundo que fez uma festa em cima? Agora, esse caso aqui de Bolsonaro, ele atinge diretamente a direita, porque foi uma mentira propagada aos 4 cantos do Brasil, e quando a Folha de São Paulo revelou que os móveis não haviam sumido, gente, não teve um único jornalista,
Na verdade, acho que a Miriam Leitão e o Reinaldo Azevedo. Mas tirando esses dois, todo mundo criticou o Lula. Sakamoto criticou, o Josias criticou, Raquel Landim criticou, teve gente da Globo News que criticou, o Estadão escreveu um editorial criticando. Será que aqui não era um ponto dos nossos representantes, dos nossos deputados, eles gastaram energia com a questão do filho do Dilma? Será que isso aqui também gastar uns 15%, 30% da energia? Será que não seria interessante? Poxa, eu duvido que, as nossas lideranças não tenham contatos com juristas, etc, tudo mais. Eu tenho minhas listas de interesses, né, de pessoas que eu sei que comentam sobre determinados assuntos. Eu tento, sabe o pessoal da área de investimentos, que tem uma carteira de investimentos diversificada? Eu tenho uma carteira de opiniões. Pessoas que eu sei que são de bolhas diferentes e de expertises diferentes. E quando tem alguma coisa, eu vou lá olhar porque eu sei que vai ter algum tipo de comentário para eu falar com embasamento e não falar besteira. Será que não era caso, pessoal, para pegar, relembrar o que aconteceu, trazer notas, tentar buscar um espaço aí na própria imprensa para comentar sobre esta decisão? Só deixa aqui no ar, né, um questionamento, já sendo chato. Quantos de vocês viram isso daqui? Essa notícia aqui eu acho que até rodou bem o Brasil, porque quem trouxe com exclusividade o vídeo rodando aí o Brasil, não sei se foi com exclusividade, mas quem colocou mesmo para rodar foi o Léo Dias, jornalista de fofoca. A gente comentou no vídeo de ontem, e foi um assunto que eu vi que circulou bastante dentro da direita, que é o caso aí de um funcionário público do INSS, que falou aí coisas contra o ministro Gilmar Mendes, não sei se foi no aeroporto de Lisboa. A gente comentou no vídeo ontem. Teve uma repercussão muito grande. E aí, não, é uma confusão, porque foram críticas, etc, tudo mais, agressões verbais. E você sabe como é que tá o Brasil hoje. Pois bem, mulher xinga Paulo Guedes em praia no Rio de Janeiro. Demônio. Eu sinto que às vezes falta a galera ter esse espírito de união, como a esquerda às vezes tem, de pegar esses casos, né, que é claramente antidemocrático, e falar, olha o que está acontecendo, olha o que está sendo feito contra a direita. Gastar 15% da energia do filho do Dilma, que a gente nem sabe o desfecho. Quer depender, tem gente aí que fez alguns comentários que pode até se dar mal. O pessoal gosta de uma mitadinha, né? Uma mitadinha, uma lacradinha, dá os likes. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o Smith estava caminhando quando a mulher surpreendeu e agrediu verbalmente. Gostei dessa nota da Oeste, né? Gostei desse termo, agrediu verbalmente. Que é a mesma expressão que a Mônica Bergamo utilizou. Tá aí o negócio pronto pra você botar, você pega, você bota pra andar, você mostra o que tá sendo feito contra a direita. Só que pior do que isso, e aí já começa a mostrar a questão da cobertura da imprensa, e o que eu falei pra vocês que quando é a questão do Dilma, a imprensa narra o fato. Quando é com a direita, a imprensa dá opinião. Eu ainda não vou mostrar opinião. Eu não vou mostrar opinião, mas eu vou mostrar que nem o fato é narrado direito. Nem o fato é narrado direito. Ontem de manhã, a CNN divulgou uma ação que aconteceu na frente do gabinete do André Fernandes, um deputado, um político. Será que não é uma coisa que está sendo feita não só contra um político, mas contra a instituição, contra um poder da República? Porque quando é contra o establishment, contra a direita, esta é a narrativa que tentam emplacar. Deputado federal André Fernandes vai acionar a Polícia Federal, o Ministério Público, depois de ter o seu gabinete em Fortaleza vandalizado na madrugada de segunda. Aí, olha agora. Os grupos Levante da Juventude e Levante Ceará assumiram a autoria. Ah, e vem cá. Esses grupos são o quê? São o quê? Eles são um grupo criminoso? Eles são um grupo político? Porque se eles são um grupo político, você tem que explicar, né, onde este grupo se posiciona. Porque qualquer pessoa que não vota no Lula é apoiador de Bolsonaro. Foi um apoiador de Bolsonaro que fez isso? Eu acho que não, porque não tá colocando ali na manchete. A imprensa faz questão de colocar a culpa sempre em Bolsonaro. Mas beleza. Vamos pra Globo, porque a Globo é pior. Aí vocês vão entender o que eu falei. Quando é com o filho do Dilma, só narra, ponto final. Quando é contra a direita, irmão, a imprensa dá até opinião. Quando a imprensa não trata a vítima
como vilão. Que é o que a Globo faz. A Globo publicou uma nota que sequer teve a coragem, a hombridade de assinar. Você não sabe nem quem foi o jornalista que a confeccionou, mas foi alguém. Deputado bolsonarista, não tem nome, não tem nome, não tem nome. O bolsonarista, não tem nome. Aciona a PF, o Lira, após ter gabinete vandalizado com pichações e grupo assume autoria. Que grupo? Que grupo? É o grupo de direita? É um grupo... É pra deixar na dúvida, né? Vai que... Né? Vai que é um grupo de direita. Aí, na subtítulo, tem o nome. André Fernandes postou imagem das câmeras de segurança do local, mostrando militantes queimando boneco com o rosto do parlamentar. Rapaz, se fizesse daqui contra alguém da esquerda, o país parava. Mas eu sinto que até os deputados, né, às vezes não entram em campo. Eu vi uns comentários dos deputados assim, isso é a prova que estamos no caminho certo. Acho que a turma tinha que se movimentar um pouco mais, chegar lá na Câmara, vai lá no púlpito, pega o microfone, se joga no chão, fala com um absurdo, sabe? Faz lá uma dramatização, interrompe o plenário até o Arthur Lira ser forçado a comentar sobre isso, porque não dá apenas para um grupo sofrer e o outro grupo poder fazer o que eles bem entenderem. Aí tá ali um grupo. Que grupo? Que grupo? De qual lado político? Aí no primeiro parágrafo, um grupo de militantes assumiu a autoria. Qual grupo? Qual grupo, Globo? Conta. É de esquerda? É lulista? Fala! Em seguida, o deputado mostrou que o grupo tinha assumido a autoria do ato. O perfil do grupo no Instagram chamado Levante Ceará fez uma postagem com imagens do ato com o título Por que escrachamos André Fernandes? E você ainda não sabe de que lado este grupo está, se é de esquerda, se é lulista. Aí depois desse parágrafo, sabe o que a matéria do Globo faz? Tu acha que a Globo vai repudiar esse tipo de ação, vandalizando, pichando um gabinete, botando fogo? Tu acha que a Globo vai criticar o grupo? Vai criticar a vítima? André Fernandes é investigado em inquérito da PGR por incitar atos golpistas. O pedido de abertura de inquérito feito em janeiro de 23 indicavam que postagens feitas por ele em redes sociais antes e durante as invasões poderiam se configurar como incitação pública à prática de crime de ataque à democracia. André Fernandes foi o deputado mais votado do Ceará nas eleições de 2022. Apoiador de Bolsonaro, ele reúne diversas representações contra o seu mandato com acusações de calúnia, injúria, propagação e informação falsa. Em 2019, o então governador do Ceará, Camilo Santana, entrou com a repressão criminal contra o deputado sob acusação de calúnia, difamação e injúria, mencionando o uso das redes sociais para a propagação de notícias falsas. 2020, sindicato do médico acionou o Ministério Público, blá, blá, blá. Fique em casa. Só faltou falar que André tem um pinto pequeno e bufa fedorento. Só. Faltou falar o nome da mãe, do pai, do endereço. Tava quase completo. Quando a Globo fez uma biografia, uma mini biografia de por que o André Fernandes tem que ser destruído, a Globo não consegue citar qual é o lado político que esse grupo faz parte. Nem a Folha, nem a CNN. Você não sabe se esse grupo é de esquerda, lulista ou qualquer coisa que seja. Você não sabe e a imprensa não te conta. Aí você vai no Metrópolis. Já falei algumas vezes do Paulo Capelli e falo de novo. Vencendo aí um náufrago no Metrópolis. Tem ele. Aí lá no Estadão tem o Tasso Lohan, que é mais ou menos. A Folha de São Paulo... O Renato Machado, mais ou menos. Talvez tem algum Marques, esse é melhorzinho. Parece que é um pro jornal. Perdido, ilhado. Olha a diferença. Você vai ler a manchete. Manifestantes de esquerda. Oh, meu Deus! Quem poderia imaginar? Quem é um boneco rosto de bolsonarista? A gente tem uma situação que, poxa, podia estar sendo amplamente, né, utilizada pelos deputados na Câmara, mostrar o que está acontecendo. Gente, esse aqui é um ato que ele sai de qualquer, né, qualquer fala. Um negócio prático, concreto, com vídeos, com imagens. Às vezes falta, assim, dar uma organizada. Às vezes falta, assim, sabe, gastar 15% da energia da denúncia do filho do Dilma, que ninguém nem sabe o desfecho que vai ter. Às vezes colocar essas coisas pra frente, que são importantes.
isso daqui, o que está acontecendo com o Bolsonaro, a questão dos móveis. Poxa, é um prato cheio e passa desapercebido, porque não dá pra dar aquela lacrada massa, né? Nas redes sociais, os grupos Levando a Juventude, Levando Será, movimentos de esquerda assumiram a autoria do ato. Se a nossa não tá melhor, é por isso que eu digo, né? Que não é mais ou menos. É um pro jornal, mas não é isso tudo. Que trata como alvo de uma manifestação. Eu acho que isso não é uma manifestação. Eu acho que é pior. Acho que é pior isso daí. Manifestação é muito branco, mas tudo bem. Tá no pacote. Isso não ficou restrito ao André Fernandes. Outros deputados também foram alvos. O Eduardo Bolsonaro foi alvo. Grupos de esquerda fazem ato contra o golpe em frente ao condomínio de Bolsonaro, importunando a pessoa em sua própria residência. Quando isso aconteceu na frente de um prédio em São Paulo, rapaz, 2020, olha, não vou nem lembrar, mas tá aí. 15%, gastasse 15% da energia com isso daqui, acho que era importante. Aí falando de Jair, por onde anda o Jair? Por onde anda? Lá vai ele, Minas Gerais. Rodando o Brasil, fazendo política. O homem não para, viu? O Jair tá me empolgando com essa eleição municipal. Por mais complicada que eu sei que ela vai ser, esse vídeo, quando você olha na outra tomada, né, sem ser esse lado, né, o outro lado, gente, você não vê onde as pessoas terminam. Daqui, né, no aeroporto. Aí o bicho foi lá, né, sindicato rural, estimação, junto ao agronegócio, ABCZ lá, o Braba, Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Aonde o homem vai, tá lotado. É uma lenda. Lenda. E tá aí. Então, saindo aqui nesse primeiro ponto, eu acho que a gente gasta, às vezes, nossa energia de forma que não está optimizada. Não é totalmente ruim, mas a gente poderia optimizar melhor o nosso tempo, energia e esforço. Aí, continuando para falar de um tema escandaloso, que é o Disseu, né, lá no Senado. Mas pra gente chegar lá, a gente fazer uma mini construção, só 2 notas antes. Lula defende investimentos em educação para combater o negacionismo e o crime. Lula defendeu, em um evento nessa terça, investimentos em educação como forma de se combater o negacionismo. Gente, você resolve educação com... Até quando vai ficar nessa tecla que educação se resolve com dinheiro? Até quando? Até quando as pessoas vão ficar mentindo para si mesmas? Educação não é sobre dinheiro. Educação, na maior parte do tempo, é sobre metodologia, conteúdo, qualidade do professor, né? A relação do professor com o aluno, respeito na sala de aula, o foco, sabe? A retirada de distrações. E aqui ainda parece que quer dinheiro para fazer doutrinação. Que negócio de negacionismo é muito subjetivo. E a fala completa do Lula é ainda pior, porque ele diz que o momento que nós estamos vivendo é um momento delicado na história do Brasil. Eu tenho 78 anos e não conheci nenhum momento de negacionismo, mentira, ódio, fake news como a gente vive hoje. Então, se a gente não investir na educação, a gente está dando de graça para os negacionistas. Aí, ontem também, o Lula participou de um evento onde ele falou que o fato dele ser presidente não significa que estamos no poder. O poder é outra coisa muito maior. Além de fazer aquela piada que tem um fundo de verdade bem grande, que é um vassalo do Biden. Isso aqui lembra o Disseu, né? Sobre eleições. A gente vai... Não é quem vai vencer a eleição, vai tomar o poder. Vamos tomar o poder. E o homem que falou sobre tomar o poder voltou. Voltou, estava lá no Senado. Nosso papel para consolidar a democracia é fazer uma revolução social. O homem adora a revolução, né? Como todo mundo aí da esquerda. A esquerdinha gosta de uma revolução para chamar de sua. Disseu voltou ao Congresso depois de 19 anos. 19 anos, né, longe do Congresso. Tudo bem. Aí, dá uma olhada nisso daqui. O Robson Bonini me surpreendeu, fez uma nota interessante, onde ele destaca a hipocrisia da esquerda, em especial do Randolph Rodrigues, que é essa daqui, ó. Senado chama de seu o chefe do mensalão para exaltar a democracia. A democracinha brasileira.
Disseu foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão como chefe do Mensalão. Ele foi preso em 15 de novembro de 2013, mas teve a sua pena perdoada por indulto natalino de Dilma, assinado no fim de 2015. O problema do indulto, né, é quando é feito por Bolsonaro. Ah, olha o crime do Disseu, né? Olha o crime aí de, sei lá, que Bolsonaro já deu indulto. Aí a nota continua trazendo a parte que mostra a hipocrisia da esquerda brasileira. Nesta terça, o Disseu ele foi convidado pelo Senado para exaltar a democracia numa sessão especial. O convite partiu do líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolph Rodrigues. Em outubro de 2012, Randolph falou o que pensava sobre o Mensalão numa entrevista à TV Record. Randolph Rodrigues foi quem chamou Disseu para ir no Senado. E o que é que Randolph falou sobre o Mensalão no passado? O escândalo do Mensalão foi uma das razões da nossa ruptura com o PT. O ocorrido é lamentável para a política. O Mensalão foi um divisor de águas. Feriu de morte um partido político que representava aspiração de ética na política para milhões de brasileiros. Isso é o principal ponto do processo envolvendo o Mensalão. É um golpe contra a esperança na política de milhões de brasileiros. Randolph ainda exaltou o judiciário por condenar os mensaleiros. A condenação dos mensaleiros pelo Supremo é um símbolo importante para o país. Se convenciona a dizer que só quem vai para a prisão é o ladrão de galinha, que o corrupto que participa de esquema de corrupção nunca é punido. Então, nesse sentido, eu considero um marco importante do judiciário brasileiro, disse o Randolph Rodrigues, que foi esse Randolph que levou o Disseu para celebrar a democracia. Aí, como é bom você ter vivido e, sabe, acompanhado algumas coisas. Essa aqui é a típica matéria que eu vejo que só quem acompanhou na época, porque tem algumas coisas que vem na cabeça. Hoje mesmo, se der tempo, a gente vai mostrar de uma que, na hora que eu li uma coisa, eu lembrava, até eu já sabia qual era o jornal que eu tinha que procurar a matéria que eu comentei e eu ia encontrar o dia, porque foi antes do Atlas, né? Foi de 2000, foi de dezembro de 22 para trás. Então eu fui atrás e eu já sabia, eu fui no portal, eu coloquei lá 2 palavras-chave e acabei encontrando. Você vê, o Leonardo Coutinho, um jornalista que tem muitos anos trabalhando, ele relembrou dessa capa da Folha de São Paulo de 25 de setembro de 2005. As letrinhas pequenas ali. No pior momento de sua vida, ex-ministro afirma que partido cometeu ilegalidade, será punido pela justiça e deve desculpas ao país. O PT já pediu desculpas? Até hoje não. Até hoje não. Tem 19 anos sem pedir desculpas. PT vai pagar por Caixa 2, diz Disseu. Não pagou não, tá aí até hoje, aprontando, aloprando. Esse é o Brasil em 2005. Aí a Folha de São Paulo, agora em 2024, ontem, publicou a nota, interessante. Carimba, como ocorrido ontem, né, um beijamão. Visa Disseu ao Congresso, revive beijamão, agora sob Lula 3. Protagonista em sessão solene no Senado, ex-ministro mostrou prestígio em meio à tentativa de ter direitos políticos reabilitados pelo Supremo. Após 19 anos, sem pisar na sede do Legislativo brasileiro, o ex-chefe da Casa Civil do Lula, Disseuzão, participou como protagonista de uma sessão do Senado que lembrou os 60 anos do golpe. Foi comemorado com aplausos no plenário. A ida de Disseu ao parlamento incorre em meio às movimentações dele para ampliar suas influências nos bastidores e viabilizar uma candidatura a deputado federal ou até mesmo ao Senado por São Paulo. É incrível, né? E lembrem que o José Disseu voltou mesmo para valer, começar a comentar, participar da vida pública recentemente, numa matéria, né, numa entrevista especial para a CNN, com direito à divulgação de página inteira em jornais. Na época a gente mostrou, né? O Leonardo Coutinho questionou, nossa, por que a CNN está divulgando, né? Quanto custa para divulgar na página inteira uma entrevista do Disseu?
Aí você vê a nota da Folha de São Paulo falando de beijamão, você começa a pensar umas coisas erradas, mas é óbvio que não tem nada, que a CNN é uma empresa muito séria. Disseu está inelegível por condenações no Mensalão e na Lava Jato, mas o homem é jogador nato, já está atuando perante a mais alta corte deste país para recuperar os seus direitos políticos. E o que vocês acham? Disseu vai ou não vai conseguir? Eu acho que ele merece. O Disseu é um grande homem, ele merece. Não é nem se vai, ele merece. Mesmo se não obtiver sucesso na empreitada judicial, manterá grande influência nos bastidores de Brasília, na avaliação de integrantes do alto escalão do governo consultados pela reportagem. Esse prestígio ficou demonstrado, por exemplo, pelo rol de convidados que esteve presente em seu aniversário. O Alckmin, Lira, Eliane Cantanhede, jornalista da Globo News e do Estadão. Fora outras pessoas, né? O ex-ministro também tem reforçado as articulações junto a políticos importantes do PT e deve ser protagonista no debate sobre a sucessão da atual presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Ela é interessante porque ela vai nos conectar com a próxima e mostra, né, como é que as coisas funcionam. Os poderosos querem estar perto de seu, porque parece que nesse governo você ser amigo dos amigos do Lula vale muito. Vale muito. Na verdade, não é no governo, é no Brasil. No Brasil hoje, ser amigo dos petistas é muito importante. Muito importante. Desde você não ser perseguido até outras coisas. E aí, com isso em mente, vamos falar sobre a turminha da carreta furacão. Vejam só isso daqui. 5 meses de confusão. Tô falando da Enel. A responsável aí, né, pela distribuição de energia em São Paulo. Ministro liga para Boulos para discutir processo que pode caçar a Enel. Oi? Por que ligar para o Boulos? Gente, vocês poderiam me explicar por que Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ligou para Guilherme Boulos na segunda-feira para tratar da atuação da distribuidora de eletricidade Enel e da série de apagões recentes na capital paulista. Por que ligar para o Boulos? O Boulos virou engenheiro eletricista? O Boulos tem alguma pós-graduação, algum estudo extra ou aprendeu recentemente com a inteligência artificial sobre distribuição de energia elétrica? O Boulos vai ajudar o quê? Num novo cálculo de impedância, indutância, fazer uma redistribuição de cargas, né? Quem sabe aí um estudo. Eu não estou entendendo para que ligar para o Boulos. Não estou entendendo. Aí a nota segue falando que na ligação, segundo apurou a Folha de São Paulo, né? O ministro detalhou a determinação para que a ANEEL abra um processo que pode levar à cassação da concessão da Enel e se colocou à disposição de Boulos no enfrentamento da questão. Pronto. Boulos, o nosso eletricista. Silveira e o parlamentar devem se reunir em Brasília na próxima semana para tratar novamente do assunto. Novamente? Eu não estou entendendo. Aí, goste você ou não, eu acho que faz muito mais sentido a parte de baixo, porque quando as pessoas ficam sem eletricidade e, sei lá, os problemas oriundos disso, elas normalmente ficam insatisfeitas e elas cobram da administração pública. E quando você pensa em São Paulo, você tem o governador do estado de São Paulo, é o Tarcísio. Não sei se deveria estar sendo convidado para poder ajudar nesse processo. Eu acho que o Tarcísio teria a maior boa vontade se o ministro quisesse. E, querendo ou não, o prefeito da cidade de São Paulo, que é o Ricardo Nunes. E a Folha fala que até o momento o Silveira não ligou pro Ricardo Nunes. Aí a Folha, que não é boba, né? Foi lá cutucar. Aí pegou, deu uma cutucadinha no Ricardo Nunes e falou: Ô Ricardo, você sabia que o Alexandre Silveira ligou pro Boulos? O que você acha disso, Ricardinho? Zé Bonitinho. Zé Bonitinho! O que você acha disso, Zé Bonitinho? Nunes diz que ministro faz política com o sofrimento da população, no caso Enel. Na avaliação do MDBista, o ministro demorou a dar atenção ao tema e agora decidiu adotar medidas apenas por interesse político-eleitoral. A cidade de São Paulo, por meses, vem sofrendo com o descaso dessa empresa e em nenhum momento o ministro de Minas e Energia se dignou em ter alguma atitude. Somente agora,
após toda a nossa pressão e de forma tardia, toma providência, o que já deveria ter feito meses atrás. Mas para passar a mão no telefone e fazer política usando o sofrimento da população, ele foi bem rápido. Essa questão da Enel é interessante, porque pare e pense o seguinte: nós elegemos políticos para eles resolverem os nossos problemas, né, e ajudarem o país a se desenvolver, pelo menos parar de atrapalhar. Vocês aí que me assistem, que moram na cidade de São Paulo, vocês ficariam animados, né, veriam com olhos, né, melhores deputados federais que entrassem em campo para conseguir sanar esse problema, porque são 5 meses com apagões frequentes. Teve um que foi quase uma semana. A gente imagina, todo mundo já passou por um tempo sem eletricidade, todo mundo, e sabe a chatice que é. Imagina uma semana sem. Imagina o prejuízo, imagine você às vezes, imagine quem fez a feira da semana, imagina aquele cara, classe média, baixa, pobre, fez a feira, encheu, ele foi no atacadão e acabou a luz. Aí ele perdeu a comidinha dele. Você já imaginou o desespero desse cara? Será que esse ponto aqui não era uma coisa que os nossos deputados federais de São Paulo, porque como é uma questão que envolve uma agência reguladora, né, a ANEEL, será que não era um ponto pra galera também tá dando um certo enfoque, preocupação um pouquinho maior? Eu acho que esse ponto é importante. E eu acho que a população da cidade de São Paulo, principalmente, ela vai lembrar quem entrou em campo para resolver isso daqui. Não é à toa que o Alexandre Silveira está tentando alçar Guilherme Boulos como o grande salvador, como o homem que resolveu o problema da eletricidade na cidade de São Paulo. Aí nós estamos diante de uma situação que a polarização se dá entre Boulos e Ricardo Nunes. Que tristeza. Sabe? Que tristeza. Aquela situação que, nossa, imagine como é fácil nessa situação você entrar em campo, criticar, cobrar do governo, sabe? Cobrar celeridade. Vamos, Lula, resolve aí, mas é pra ontem. A gente depende da ANEEL pra resolver, a gente depende da ANEEL. A ANEEL é uma autarquia federal. Bora, cara, bora colocar pressa. Chamar o Alexandre Silveira na Câmara, pressionar, saber se ele tá fazendo, né, algum tipo de corpo mole pra prejudicar, pra ter algum tipo de ganho eleitoral lá na frente. Mas é mais fácil falar do filho do Dilma, né? Que ninguém sabe o que vai acontecer após essas denúncias. Eu sei que eu sou chato, gente, mas... Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que ser honesto com vocês e falar do que me aflige. E falar do que eu acho que acaba ajudando mais. Eu tenho um pressentimento que essa coisa aí do filho do Dilma vai dar errado. E vai se voltar contra quem fez, né, uma festa ontem. Aí depois a turma vai ser processada e vai ver o que a gente sempre, como a justiça no Brasil é injusta. Mas você fala isso todos os dias. Todos os dias você fala que o Brasil é injusto e você segue agindo como se o Brasil estivesse em plena normalidade democrática. Eu sou muito louco, não é possível não. Eu sei que parte de vocês também são loucos porque vocês seguem assistindo e muitas vezes me dão razão. Mas sério, o que eu tô falando, eu não tô citando o nome de ninguém, eu tô falando de forma genérica. Porque eu acho que isso aqui, sabe, é uma oportunidade que tá sendo dada assim, ó, na mão. Vá, deputados, vai, vai, faz o gol. A bola tá na área, não tem goleiro, chuta. Não tem goleiro, chuta, para de ficar driblando, dando chapéu. É bonito, ok, futebol, arte, mas faz o gol. Bota a bola pra dentro. Conquiste. Isso daqui, a população vai lembrar de você. Só quem ficou sem luz sabe do perrengue que foi. Aí, falando dos ministros Dilma na sequência, a turma da carreta Furacão. Ontem, tanto a Haddad e a Simone Tebet participaram de um evento, falaram verdades doloridas, que só quem é bobo, né? Só quem é muito inocente ainda não entendeu o que está acontecendo no país, principalmente ligado a questões fiscais. Promessa de déficit zero em 2024 é conversa para boi dormir, pelo amor de Deus, não vai fechar. E o que está sendo discutido agora
é o seguinte, esse ano era pro déficit ser zero. E pro ano que vem, 2025, se esperava um superávit de 0,5%. Aí, como vocês podem ver, Simone Tebet não descarta mudança nas metas de 2024 e 2025 e diz que o aumento da receita está se exaurindo, ou seja, está indo embora. As possibilidades de ver o dinheiro entrando para a conta e o gasto não para de subir, mas a gente não sobe e não tem mais o que fazer. Já tem imposto em todas as áreas, diferentes campos. Estão quebrando o Brasil. Simone Tebet na terça, que ainda não tem os números da projeção de receitas fechados para afirmar se o governo poderá ou não manter a meta de fazer um superávit de 0,5% do PIB em 2025. Né? A revisão é para baixo. Aí o Haddad, no mesmo evento, diz ver cenário desafiador do lado fiscal. E aí, como o Haddad tem um traquejo de petista, né, que a Simone Tebet tá aprendendo, o que ele fez? Botou a culpa em Bolsonaro, né? O cenário desafiador do lado fiscal por tudo que aconteceu em 2022. A culpa é de Bolsonaro. O Brasil era a nova Suíça do Sul até 31 de dezembro de 2021. 2022, ano eleitoral, o Bolsonaro destruiu o Brasil, tentou comprar a eleição, deu errado, e aí agora não tem mais o que fazer. E tem gente que acredita no PT, né? Aí, no mesmo evento, a Haddad também falou sobre sustentabilidade. Ele quer caminhar com passos firmes, e ele tá falando de sustentabilidade fiscal, social e ambiental. O Haddad volta a avisar, eu vou avançar com a agenda verde pra cima de vocês. Mas ninguém liga, é assunto bobo, deixa o problema vir, se instaurar, não tem mais o que fazer. Aí o pessoal vai colocar a mão na cabeça e falar, meu Deus, olha o que o Haddad está fazendo. Simone Tebet falou que está se exaurindo. Ela usou o plural. Desculpa, plural não. O gerúndio. Ou seja, é uma ação, né? Está indo, né? Ainda está acontecendo. Não se exauriu de venda, não acabou a chance do governo, os caminhos de aumentar os impostos. O governo quer expandir impostos para brasileiros que investem em criptomoedas. Você que achou que ia comprar Bitcoin para fugir do Haddad? Não. 22,5%. Dale, Haddad. Dale. O homem é brabo. Não deixa passar nada. Se prepara que o Haddad tá vindo. Se prepara. Fuga de estrangeiros põe bolsa brasileira lá lanterna dos mercados globais. É só até interessante, porque você fala o seguinte, a bolsa desacelerou, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Aí você ainda pode abrir margem para o petista falar, não, mas a bolsa perdeu valor e você não pode, você tem que prestar atenção também o que está acontecendo internacionalmente, porque não foi só a bolsa brasileira que perdeu, a bolsa dos Estados Unidos, a bolsa da Europa, a bolsa disso, beleza. Às vezes falta um contexto. Só que essa nota ela não tem contexto extra. Fuga de estrangeiros põe bolsa brasileira na lanterna. Ou seja, você tem aí o cenário global, o Brasil tá na lanterninha. Então, em relação aos outros, o Brasil tá na pior. Quando você compara o Brasil quando você está na pior, tá? O pior desempenho entre os mercados globais no primeiro trimestre. É o pior de todos. Tá aí, ó. É o Brasil. Assim, todo mundo piorou. Sim, mas o Brasil tá com o pior desempenho entre os mercados globais do primeiro trimestre de 2024. É o Brasil do Lula. O governo avalia a venda da Vibras a estrangeiros como única solução para a empresa. Vocês querem me convencer que o PT, mestre dos campeões nacionais, não vê nenhuma solução para a Vibras? Nenhuma. Mas o que eu achei engraçado nessa matéria foi o seguinte. Isso aqui eu não editei não, viu? Se vocês forem lá abrir a matéria, ainda vai estar assim. Eu até grifei de verde, ó. Eu não sei se o jornalista tava com isso na cabeça na hora de escrever a nota, mas eu achei muito engraçado. Na avaliação do Palácio do Planalto, o melhor seria um investidor N espaço BTG acional. Se você pega o N aqui, fica nacional. Mas ficou BTgacional. Parece que o jornalista estava com BTG na cabeça. É como se fosse, ó, na avaliação do Planalto, seria bom se a BTG comprasse.
Aí teria jeito, né? Mas não tem. Não tem. Eu gostei desse errinho do Eduardo Gaia. A maior preocupação do governo é a empresa fechar. Tá bom. Tô ligado, petista. Tamo ligado. Aí, encaminhando pra falar da nossa democracia, a CNN, o Tomás, né, o comandante das forças, falou que a Suprema Corte está totalmente certa ao rejeitar o poder moderador das forças. Que boa. Eu não vou falar que o judiciário tá errado nem nada. Eu só fico me questionando o seguinte, falando, nossa, velho, por que o pessoal precisa ser tão eloquente, sabe? Tudo que sai na imprensa, o pessoal precisa comentar. Você, irmão, vai trabalhar, velho. Fica de boa aí. Você tem que reforçar o que já tá sendo dito, né? Tem que reforçar. Você precisa reforçar, né? Tá bom, reforça aí. E aí, após a decisão, Lula agora vai apoiar a mudança no artigo 142. Isso aí. Dale Lula. Dale Lula. Eu gosto como as coisas acontecem no Brasil, essas coincidências, né? Um decide uma coisa, aí é que decide, acaba incentivando, né? Outro a tomar uma decisão, tudo vai acontecendo e a democracia no Brasil segue funcionando. Aí, pegando aí um gancho, falou das forças. Nos últimos dias a imprensa falou bastante aí sobre 64. Eu queria trazer duas coisinhas só, porque pra não deixar passar. A Folha de São Paulo me representou contra o Estadão. E a Miriam Leitão, a nossa lenda do jornalismo, ela conseguiu reescrever a história e apagar o milagre econômico. Tem um nome, milagre econômico. É mentira que a economia foi boa na ditadura. O regime entregou um país quebrado, inflacionado, devendo bancos e governo. Entenda. Eu adoro Entenda. O filho dela, o Matheus Leitão, usa o tempo inteiro. Entenda! Pô, mas teve um milagre econômico. Eu entendo que quando acabou em 85, economicamente o Brasil estava com vários problemas. Mas aí você pode olhar e não se questionar por que deu errado, ou você pode tentar entender o que deu certo e o que deu errado. Olhar a situação brasileira sem entender a crise do petróleo, sem entender, inclusive, a agenda verde nisso, a questão do relatório do Clube de Roma. Tentar entender a política sem... Esse tema eu nunca tratei com vocês, mas a atuação do Paul Volcker, que estava no Banco Central, no Fed, depois foi pro diálogo interamericano, sem entender quem é o Paul Volcker, comissão trilateral e outras coisas, são assuntos que eu estou tentando estudar. Quem sabe a gente tem um dossiê histórico sobre isso. Não faltam matérias. Então, mas tá aí. Miriam Leitão reescrevendo a história. E aí, só pega aqui o gancho da nossa democracia. O Estadão fez uma série gigantesca, onde eles tentaram blindar a si mesmos sobre tudo que eles fizeram, inclusive tenta justificar o golpismo do Júlio de Mesquita Filho, falando que era necessário, o clima que o Brasil sofria, etc. tudo mais. E aí a Folha de São Paulo, um rapaz chamado Oscar Pilago, que é jornalista, é autor de História da Imprensa Paulista e o Girassol que nos tinge, uma história das diretas já, o maior movimento popular do Brasil, ele escreveu essa nota aqui, ó. Maior parte da imprensa brasileira apoiou o golpe. A imprensa, esta Folha inclusive, desempenhou papel relevante na conspiração contra João Goulart. E em 31 de março apoiou com entusiasmo a deflagração do golpe antes mesmo que ele fosse consumado. Se é para criticar, tem que ser assim, ó. Eu estou criticando, estou afirmando que a Folha, onde eu estou escrevendo, é golpista. Aí eu gosto de ouvir essa crítica. Assumiu o seu papel. E aí ele fala em especial do Estadão, ó. Em São Paulo, o sinal mais nítido de que a imprensa passou a agir conjuntamente para afastar Jango foi a aproximação às vésperas do golpe de arqui-inimigos, que era o Chateaubriand e o Júlio de Mesquita Filho, dono do jornal Estado de São Paulo, Estadão. Mesquita foi além do apoio editorial do Estadão. Em janeiro de 62, mais de 2 anos antes do golpe, recebeu na sede do matutino o general Orlando Geisel, irmão do futuro presidente Ernesto Geisel, que sondou sobre a ideia de instaurar uma ditadura. A resposta é uma carta titulada Roteiro da Revolução, que exorta os militares a intervir. A gente já comentou sobre isso, publicada no dia 12 de abril de 1964, na página 144 do Estadão Vespertino. Mais tarde, sairia da sala de Mesquita, olha que engraçado, a minuta do golpe. Um documento em tudo semelhante a um ato institucional prevendo até a suspensão temporária de garantias constitucionais. Pronto. O nosso Mesquitinha fez a minuta do golpe.
Quando o Estadão fala de minuta do golpe, a gente tinha que lembrar disso daí, né? Falou, vocês estão falando de minuta do golpe? Vocês estão esquecendo o que é que o fundador do jornal de vocês fez? Fundador não, né? Filho do fundador. Relembrar e viver. Relembrar e viver, né? Nossa democracia. Continuando. Olha essa nota. Ela é o início de várias discussões. Contra apoio a Ferrogrão, 50 entidades fazem boicote à ação da Cargill. Está aqui um projeto que todos os deputados do Centro-Oeste, até o Corredor Norte, passando ali Tocantins, Maranhão, Pará, deveriam se unir, criar uma frente parlamentar do Ferrogrão, para tirar isso do papel. O Ferrogrão não sai de jeito nenhum, tem mais de 7 anos que está amarrado. Aí, essa nota fala não só da Ferrogrão, mas da Cargill especificamente, a empresa. Um grupo que reúne mais de 50 entidades, entre organizações não governamentais e movimentos sociais, ou seja, ongueiros, vai lançar nesta quarta um boicote contra uma ação da Cargill, gigante multinacional do agro, que se pretende estimular iniciativas socioambientais no Brasil. Olha isso aqui agora. O manifesto acusa a multinacional de usar o programa Semeia a Fundação Cargill 2024 para promover greenwashing. Um termo que eu acho que está ficando cada vez mais popular na imprensa. Lavagem verde. A gente comenta sobre greenwashing assim, frequentemente. Ou seja, tentar limpar uma imagem contrária à sustentabilidade por meio de discursos e ações por práticas sustentáveis. O texto contra a Cargill reunia assinaturas de movimentos aliados ao PT, como o MST, MTST, além da PIB, a gente vai falar da PIB já, e ONGs internacionais, Amazon Watch e Robert F. Kennedy Human Rights. E, gente, só aqui no canal, em uma semana, é a terceira empresa que está sendo atacada por ONGs por supostamente sua ação verde não ser verde o suficiente. Falamos da JBS, essa daí o nível de perseguição está muito maior, porque está no nível do judiciário, no nível da CVM americana, do CAD também, né, aquela SEC. Falamos da ExxonMobil ontem e agora a Cargill. 3 empresas estão sendo acusadas de greenwashing porque o plano dela supostamente não é verde o suficiente, não é sustentável o suficiente. Eu acho que tem um padrão, né? A gente não precisa nem falar que eu acho que... Não é nem aquele do Pipi, eu acho que eu vi o gatinho, não. Eu acho que tem um padrão que tá bem claro. Tá bem claro. Olha como estas ações estão se avolumando e contra empresas grandes. Imagine o médio e o pequeno. As coisas estão seguindo por um caminho cada vez mais complicado. E por isso eu sigo insistindo incessantemente e continuarei sendo o cara chato falando que a direita brasileira, que se auto-intitula antiglobalista, precisa acordar para a agenda verde. Eu não sei se o Carlos Bolsonaro viu meu vídeo ontem, sei lá, porque ele colocou ali as imagens, né, que eu trouxe no vídeo ontem. Não sei se foi por causa disso. Mas deu uma alegria, sabe? Não é nem pelo... Nada, é assim, você fala, cara, não tô falando pras paredes. Não tô falando pras paredes. Eu sou chato, mas, sei lá, meio que alguém concorda comigo, né? Eu fiquei feliz de verdade, mas de verdade mesmo. Sabe quando você acha que você não é tão doido quantas vezes você acha? O Carlos colocou ali 2 notícias que a gente comentou ontem sobre a questão do título verde, né? Título soberano verde do governo, os Green Bonds. Uma de abril e a outra de novembro. E aí o Carlos contou, inclusive, sobre algo que ele fez na Prefeitura do Rio de Janeiro. Vou ler aqui que eu dei um zoom, né, no texto. O Brasil e seus representantes precisam atentar para o que vai acontecer. A agenda SG vai consumir este país se nada for feito na política nacional. Na contramão desse governo federal, gastador e irresponsável, protocolamos na Câmara do Rio o projeto de emenda à Lei Orgânica número 3, de 3 de agosto de 2023, portanto, 6 meses atrás,
que proíbe a emissão de títulos da dívida municipal, ou seja, captação de empréstimos que mais tarde serão pagos com dinheiro suado do pagador de impostos com base em critérios SG. O caso ele pode não conseguir, porque ele é um cara sozinho. Isso aqui depende de outros vereadores. Mas no que diz respeito de impedir que a cidade do Rio de Janeiro contraia dívidas, emitir títulos com critério SG, lá no que depende de Carlos não sairia do papel. Tem pelo menos 6 meses. Eu não sabia disso. Eu não acompanho a política local do Rio de Janeiro, né? Eu não fico lendo tudo que o Carlos Bolsonaro posta. Isso apareceu pra mim ontem. O Vilimigo do RT apareceu na minha timeline. Lembro exatamente quem deu RT. O truque progressista que diz defender o meio ambiente e a inclusão de pessoas, mas que no final das contas destrói negócios e empregos e só favorece a criação de monopólios encarecedores de bens e serviços. A nível estadual, também poderia acontecer. Os deputados estaduais também poderiam fazer alguma coisa. Na hora que um governador nomeia alguém para o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado também tem muito poder, inclusive, para poder barrar esse tipo de atuação aí parte do governo estadual. Não sei se o Tribunal de Contas do município também poderia agir nesse âmbito. Então, assim, são coisas que às vezes faltam certo interesse um pouco maior, um empenho um pouquinho maior. A vitória é improvável, pois o politicamente correto está entranhado também na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tanto quanto o desconhecimento e a inocência sobre esse assunto. Entretanto, é essencial que os parlamentares sejam mais e mais confrontados com o tema, a fim de fazer o que é preciso para barrar essa agenda SG e proteger negócios, empregos, produção, consumo e economia do povo brasileiro de forma geral. Esperamos que a maioria dos representantes acorde a tempo. Se não aprovarmos o nosso projeto, pelo menos teremos agido no sentido de chamar a atenção para o tsunami que se avizinha e que não está preocupando ninguém, por incrível que pareça. A postagem do Carlos, quando eu bati um print na madrugada do dia 3, tinha 2.000 curtidas. Se Carlos tivesse falado do filho do Lula, tinha quantas? 20.000. É porque aqui vai ajudar o Brasil, né? Aqui não lacra. É porque aqui o Carlos não lacrou. Se o Carlos tivesse lacrado. Aqui é a mesma coisa que eu falei do Felipe Barros semana passada. Felipe Barros fez uma baita ação, entrou com um requerimento, fazendo questionamentos aí sobre algumas coisas, alguns acordos feitos entre Lula e o Macron. Quase ninguém curtiu, quase ninguém compartilhou. Mas o álbum de fotos do Lula e do Macron, nossa senhora! Dói, viu? São as prioridades. Eu não vou comparar a direita brasileira com os Estados Unidos, Europa, etc, tudo mais. Eu só quero comparar a direita brasileira com a própria direita brasileira. Somos únicos. E o que eu vejo é que de 2013 pra cá, muita gente acordou, mas a gente tem que, cara, a gente tem que dar um próximo passo, a gente tem que aprofundar um pouco mais, tem que amadurecer um pouco mais. Fica um olhando pro outro esperando que alguém nasça pra tomar algum tipo de ação. Pô, eu acho que dá pra falar que, eu acho que dá pra provar, né? Que ao longo desses anos, eu tô longe de ser perfeito, longe de ser um exemplo de isso, aquilo, outro, mas, poxa, olhar o vídeo de 5 anos atrás, olhar um vídeo hoje e falar, pô, esse menino aprendeu alguma coisa. Talvez não tô falando melhor, às vezes a língua aprende, fala umas palavras erradas, leio gaguejando às vezes, mas pô, conteúdo interessante, traz algumas coisas, faz um dossiê interessante, traz alguma história bacana, agora tem um Atlas. Vem tentando dar um próximo passo, tentando chamar atenção para as coisinhas. A direita tem que dar aquela amadurecidinha básica. Aí eu falei que a gente ia voltar a falar na PIB. Essa notícia aqui, ela não deveria surpreender ninguém. Não porque a ação já era esperada por causa da PIB, mas porque essa notícia é reprise. Essa notícia, ela aconteceu agora, mas é reprise. Aí você fala assim, mas eu não estou entendendo. Ela aconteceu agora e é reprise? Como assim é reprise? Me explica. Eu vou te explicar. Brasil Office. Sabe qual é o Brasil Office? Washington Brasil Office. Aquele grupo tem sede nos Estados Unidos e promove aí, né, encontros entre pessoas. Inclusive, foi quem começou a construir a ponte entre o Partido Democrata e o PT. Lembra disso? Contra Bolsonaro. Já falando de eleição, então esse grupo. Este grupo
nos conta que a PIB e a Rede Cerrado levaram a Europa com apoio do Washington Brasil Office. Só trabalha contra o Brasil. Uma campanha para alertar para os riscos que o Cerrado corre. Não, não é isso. É muito pior. Quando eu li isso, eu já sabia do que se tratava. Que eu tenho memória boa. Quando eu li isso, eu falei, não é uma campanha de risco. Não é. Eu sei o que vocês foram fazer. Vocês foram meter o dedo na due diligence para aumentar o escopo. Vamos chegar lá. Tem lá o link, cliquei. A PIB e Rede Cerrado fazem agenda na Europa alertando sobre a situação no Cerrado. Não, não é sobre isso. A campanha viajou entre os dias 10 e 22 de março a Amsterdã, Paris, Bruxelas, reuniões com autoridades nacionais e instituições europeias com o objetivo de viabilizar o Cerrado como bioma-chave no Brasil. A invisibilidade do Cerrado tem repercussões políticas, jurídicas e de governança global. No âmbito da proteção ambiental pela União Europeia, a recém-adotada regulação da União Europeia sobre desmatamento, que a due diligence tem que provar que o produto não é desmatado, elaborada em um conceito tradicional de florestas, não contempla o cerrado como um bioma a ser protegido, tampouco contempla a complementariedade entre os diversos biomas para sua preservação. A EUDR, aplicada a qualquer exportação de commodities ao bloco europeu, prevê um esquema mais rígido de controle da cadeia de valor, incluindo a obrigação de instalar e manter um sistema de rastreamento dos produtos passando por essa cadeia. E o custo envolvido nisso? Vocês estão entendendo o que aconteceu? A PIB e outras ONGs foram na Europa obrigar que o centro-oeste brasileiro seja obrigado a gastar dinheiro com rastreamento se quiser vender os seus produtos em solo europeu. É um ataque ao Brasil. E isso é reprise. Quando eu li isso, eu lembrei da matéria do Brasil de Fato. Eu falei, eu tenho que ir atrás dessa nota. Mas antes da gente falar dela, tá vendo que esse print aqui não tá no padrão bonito, né? Centralizado. Esse aqui é o print do vídeo do dia 15... Eu acho que saiu 2 dias depois. 15 de setembro de 2022. Europa aprova a proposta que proíbe importações ligadas a desmatamento. É a repercussão de quando aquela lei foi aprovada. A gente comentou aqui no canal. Só para você entender o nível das coisas. Você que tá achando, é porque eles estão tentando proteger o meio ambiente. Proteger a natureza brasileira de ser desmatada. É? Você não sabe de nada. Organizações em defesa do meio ambiente comemoraram a regulamentação aprovada nesta terça. A WWF sustenta que as medidas são um claro sinal para o setor produtivo e que a proteção ambiental e dos direitos humanos são itens mandatórios nos negócios internacionais. A organização também frisou que, contrariando o pedido atual do governo brasileiro, a proposta não faz distinção entre desmatamento legal e ilegal. É até bom grifar isso daqui, né? Porque isso aqui eu peguei o print de como estava lá em 2022. Não, caneta. Contrariando o pedido de Bolsonaro, a proposta ela não faz distinção do desmatamento ilegal e do legal. O Brasil tem um código florestal, talvez o mais restrito do mundo. Lá no norte do país tem que preservar 80% de sua terra. E eles não querem saber. Desmatamento é desmatamento. Não importa se é legal. Não pode. Não pode. Mas eu tenho... Não pode, irmão. Não pode. E a PIB e os zongueiros, com apoio do Washington Brasil Office, querem trazer isso para o Centro-Oeste. Assim como esse assunto não teve nenhuma repercussão em 2022, mas nós comentamos exaustivamente sobre a due diligence, inclusive quando um dos representantes da União Europeia, acho que era um iugoslavo que veio... Não, iugoslavo não. Mas dessa terra aí, leste europeu, veio o Brasil, a gente comentou, deu entrevista para o Valor Econômico. E tantas outras notas. O governo. É sempre assim, é sempre Bolsonaro. Sempre Bolsonaro. Foi o governo brasileiro, não foi um deputado, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro. Aí depois não pode passar pano pro cara. Não pode. Outro ponto importante é a inclusão de outras terras arborizadas, além de florestas no interior da lei, o que significa que produtos oriundos do desmatamento de grande parte do cerrado, por exemplo, também serão barrados. Mas isso não passou. E aí, no dia que saiu essa nota, a gente comentou sobre essa aqui também, ó, o print do vídeo da época.
Parlamento Europeu aprova sanções contra importações ligadas ao desmatamento. Mesmo desmatamento legal, você cortar a parte da terra que você, por lei, pode utilizar. Ativistas pediram que a legislação inclua outros ecossistemas, além da Amazônia, que é o Cerrado. Quem foi que foi lá pedir? A PIB. A PIB. A PIB, de novo. De novo. E tá acontecendo agora, mais uma vez. Onde está a direita antiglobalista? Onde está a direita que defende o agronegócio? Onde está ela? Eu não sei. Eu gostaria de falar, mas eu não sei. Eu vou ter que pedir Bolsonaro, faça alguma coisa, não é possível. De novo. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível isso. É só. Aí só pra relembrar a notícia que a gente comentou recentemente, mês passado. E eu já usei várias vezes essa notícia. Só pra mostrar. É que essa representa muito bem o que eu acho do Brasil Office. Congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos a eleições no Brasil. Organizado pelo Washington Brasil Office, com várias ONGs. O Alberto Cantalice, do PT, o presidente da Fundação Pessoa Abrão, estava lá para falar sobre eleições. Então você consegue ver como está tudo interconectado. As ONGs veem o que está acontecendo na economia do Brasil, Cerrado, Amazônia, Agro, direita, eleições. Onde está a direita antiglobalista? Sabe? Eu achei a da PIB, eu só fui no site dela, coloquei. Eu não sabia em qual vídeo ia estar, porque eu não tenho um índice dos vídeos de 31 de dezembro de 2022 pra trás. Foi no site da Brasil de Fato, eu sabia que era lá. Aí eu botei a PIB europeu. Aí, nossa, uma notícia eu não achei. Depois eu botei a PIB europeia. Aí achei aquela nota. Falei, pronto, aqui dia 13. Aí eu fui lá, fui aqui na pasta, né, que eu tenho, os slides. Aí eu abri o do dia 14, do dia 15. Aí no dia que eu vi o segundo, falei, esse aqui, ó, pá, peguei. Reprise, gente. Os produtos, soja, né, carne animal, das mais diversas. Vocês sabiam que, ano passado, o governo Lula, a FEBRABAN, eu já fiz várias vezes também, aprovou lá uma regulamentação que modifica a questão da concessão de crédito para frigoríficos. Em 2022, a gente comentou aqui sobre como alguns bancos já estavam implementando alguns critérios verdes na hora de conceder empréstimos, inclusive você poder comprar terra. E aí, na época, eu falei do BNP Paribas, né? BNP Paribas, é um banco francês. O BNP Paribas, ele não financia terra que já não seja produtiva desde 2008 na Amazônia. Olha só, você viu lá um pedaço de terra na Amazônia que você vai preservar 95% dele e você só vai usar 5%. Você pode conseguir uma linha de crédito no BNP Paribas? Não. Não pode. Ele não te financia. Você não vai mais conseguir fazer negócio assim. Agora, se a fazenda existe desde antes de 2008, aí você pode comprar. Pro Cerrado, o BNP Paribas colocou como data final, eu não sei se foi 1º de janeiro de 2020 ou se foi 31 de dezembro de 2020, mas também não pode mais. E o BNP Paribas, ele tomou esta decisão, aí enquanto eu tava procurando essa notícia aqui do Brasil de Fato, eu vi outra, foi a própria PIB. E tá lá no Brasil de Fato, sendo noticiado isso. Enquanto isso, tá aqui, ó, Paulo Artung, de esquerda, amigo Luciano Huck, do Renova BR, a turma do Lema, o Brasil na nova economia do carbono. E a esquerda segue empurrando. A necessidade da descarbonização na economia é certamente um dos maiores desafios do nosso tempo. No entanto, há um dever de casa para nos qualificarmos no tabuleiro da nova economia. O primeiro ponto, regulação do mercado de carbono. Vai dar muito errado. Outros 2 projetos podem ser importantes no futuro. Combustível do futuro, que passou com o voto da direita. 429 votos a favor, só 19 pessoas votaram contra. E o Patem. Ambos saíram da mão do Arnaldo Jardim, que foi secretário do Alckmin. É o cara da Frente Brasil Competitivo. É o cara que botou pro mercado de carbono andar. E
é o cara que trouxe Klaus Schwab ao Brasil em maio do ano passado. Sem resistência. E aí, enquanto tá todo mundo aí, né, preocupado com um monte de coisa, o Brasil real, e a gente termina o vídeo com essa, os alertas de queimadas em 2024 são os mais altos dos últimos 7 anos. Problemas reais com o meio ambiente ninguém quer resolver. O mundo real tá aí batendo na porta. Cadê o Lula? Cadê a Marina? Isso daqui eu comento depois. E é isso. Não vou falar mais nada. Gosta do meu trabalho, quiser dar um pouquinho mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpay.com.br. Independe de quando você assina. Assim que você assina, você tem acesso a todos. De janeiro de 2023 até o de janeiro de 2024, que já está disponível. De fevereiro de 2024, sai agora dia 15. Tem 45 dias de delay, né? O mês tem que acabar e eu tenho que ter um tempo para fazer. Então calma, respira. Os 45 dias. Já tô escrevendo de março. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. E vamos elevar o debate. Vamos fazer a direita ficar ainda mais forte do que ela é. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.